Olá, pessoal, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a gente não sabe qual é a hora que você está assistindo esse vídeo. Estamos aqui de novo eu, Vitor, Elton, Oi, boa noite, boa tarde ou bom dia. Aurélia Olá. e Paulo Sérgio. Assim, pessoal. E hoje a gente vai bater um papo. Na realidade, aqui a gente estava brincando, é os comentários dos comentários. Que a nossa live tiveram muitos comentários interessantes e a gente achou que não podia deixar isso para lá. Então esse vídeo hoje é para a gente comentar os comentários que o pessoal fez. Vamos lá? Bora. Então, assim, o que eu mais gostei da live foi que houve uma interação muito grande do público, isso eu achei bem bacana. Eu fiquei bastante surpreso. E como os assuntos foram puxando outros assuntos, foi desencadeando umas discussões bacanas, tanto entre os participantes no chat, tanto fomentando a gente para poder continuar debatendo isso. E é o motivo principal da gente estar aqui hoje, né? Porque vieram tantas coisas, foi muita coisa colocada que não deu tempo da gente discutir lá, e hoje a gente está aqui para poder dar continuidade nesses temas, né? Então isso que eu achei mais bacana e me surpreendeu positivamente, eu achei bem legal. Um bônus. Exatamente. Meio que virou uma reunião de professores, né? A Aurélia comentou, né, que nesse momento de pandemia sente saudade, né, do bate-papo dos professores, a troca de experiência, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso, né? Sim, eu acho que também teve a questão que a galera estava com vontade de falar dos assuntos também, né? Pode ver que a gente puxou um pouco o fio, veio o assunto desde educação, tecnologia, até contexto, passando por como os pais trabalham na sala de aula, ou como os pais podem contribuir ou atrapalham a didática em si. Então, assim, eu acho que a galera tem muita gente com vontade de falar algo e querendo mudar a forma de dar aula, mudar a cultura de ensino-aprendizagem. Então, pois muito bom sobre isso. Aí nessa linha dos comentários, né, a Tânia fez um comentário, né, a Tânia Pereira, ela perguntou para a gente, né, vocês não concordam que, mediante essa nova realidade de estudo, com o uso das plataformas, levando em consideração as tantas diferenças socioeconômicas, aumentaremos a desigualdade social? Um pouco nessa linha, a Marise Passo falou, né, que é preciso trabalhar o letramento digital e o letramento informacional. Aí o próprio Paulo, nas falas dele, não sei se foi comentário, foi uma fala do Paulo, que é interessante a gente questionar, a educação é para quem? Aí vem o questionamento que é, né, a formação do cidadão versus a formação do trabalhador. Essa questão de quem que a gente está formando, para quem que a gente está fazendo essa formação. Alguém quer começar comentando? Vou lembrar um comentário da Isaura também, que falou nesse sentido também sobre essa questão da necessidade da gente ter uma internet aberta, né? Uma coisa bem óbvia, a gente abrir a internet, ter uma internet para todos. Isso não é dar vantagem a ninguém, isso é um óbvio, ainda na formação, inclusive, do trabalhador, já que o mundo do trabalho está totalmente impactado, né, pela essa quarta revolução industrial. Como não dar acesso às pessoas na internet? Como é que as pessoas têm que estar pagando uma grana absurda de internet, entendeu? Para ter uma internet ruim, entendeu? E, enfim, e isso tudo, assim, quer dizer, é uma situação bizarra a gente está vivendo, das pessoas não terem internet para poder estudar no momento pandêmico, das pessoas não terem internet. Enfim, num momento como esse, ficou gritante. Mas, na verdade, exatamente. Ficou gritante, mas é um fato, né? Não é dar vantagem a alguém, dar internet a todos, não, é o mínimo. Sim, né? Aurélia, mas eu acho que a pandemia, ou as plataformas digitais, ela não aumentou o problema social. Não, acho que a pandemia, ela expôs. Ela evidenciou. Apresentou a exclusão digital. Exatamente. Talvez ela tenha acelerado a percepção, que essa percepção demorou para chamar a atenção que chamou agora, né? Porque a sala de aula, dia a dia, mascarava isso, né? Você tinha uma aula ali, o pessoal batia um papo com o professor, naquele ambiente louco. Você tinha da sala de aula, né? Contato físico, né? Isso, contato físico. E agora, quantos alunos nossos só têm acesso pelo celular, né? Sim. Não, e uma coisa que é interessante, que foi colocado, acho que foi a Marise que falou, se não me engano, né? Foi a Marise, é a questão do letramento digital. Eu lembro muito da questão da formação, né, da alfabetização alguns anos atrás,
né, que era muito, por exemplo, eu lembro muito disso do meu avô mesmo. Meu avô, ele foi alfabetizado no Mobral, entendeu? Então, assim, ele aprendeu a ler e as contas básicas, mas não se limitava aquilo ali, ele não conseguia extrapolar muito aquilo ali. E hoje a gente vive isso na questão digital, quer dizer, você aprende a entrar no WhatsApp e no Facebook, e acabou. E você não aprende a entender o que está acontecendo ali, a fazer uma análise crítica de conteúdo, você não aprende a atenção para esse abismo das avós dos netos, que, né? Os avós estão cuidando de netos, que são digitais. Uhum, exatamente. E aí, essa questão do letramento digital traz uma série de coisas, porque é tão comum você pegar assim, pessoas que não estão tão acostumadas com o uso das tecnologias, que caem em fraudes, tem dados roubados, né? Exatamente. Fake news. Exatamente pela falta do... Passamos isso aqui no início da pandemia. Minha mãe... Exatamente. Pois é. E assim, nessa linha do que o Elton falou, que a gente né, as pessoas aprendem a acessar o WhatsApp e Facebook. E pegando o gancho no que o Paulo falou, que a pandemia ela só fez ampliar essa percepção, é interessante a gente trazer isso de volta para a sala de aula pré-pandemia, digamos assim, e tem uma discussão de quem está de fora que diz, a aula de informática básica hoje em dia é desnecessária, porque os alunos da gente já sabem mexer nisso tudo. Cara, não. Eu dei aula para o integrado, então. No primeiro ano integrado ali, cara, o molecada saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, né? Cara, eu pensei, todo mundo aqui vai bombar na aula de informática, cara. A galera é fera em WhatsApp e Facebook pelo celular. O cara não sabia salvar um arquivo, cara. Pois eu estava conversando com o professor de informática. Isso aí. Exatamente, eu estava conversando com o professor de informática. Fundamental, né? Não está no ensino fundamental. Eu estava conversando com o professor de informática básica que trabalha comigo, e ele estava comentando, o pessoal não sabe ligar um computador, porque ele não tem contato com o computador, ele tem um celular em casa. Aí você pede para ele criar uma conta de e-mail, ele tem o e-mail do celular Android dele, mas ele não sabe abrir um arquivo do Word, ele não sabe digitar, ele não tem costume com o teclado. Sim. Então, esse momento agora da pandemia, para a gente que está em escola pública, isso ficou mais claro, essa questão, que a gente fala até de plano de dados. Os alunos têm acesso à internet. Nem todos, e muitos que têm acesso à internet para Facebook, WhatsApp, Instagram, o que a operadora dá de graça. Pesquisa de internet mesmo para estudar, muitos não têm. Sim. E esse panorama ficou agora aberto por causa dessa condição, né? Uhum. Pois é. Né? Mas ele já influía no nosso cotidiano e a gente não estava se dando conta. E a gente não conseguia ter essa percepção, né? E isso que eu achei bacana, assim. Esse cenário que a gente está vivendo hoje, eu acho que a palavra que o Vitor usou é exatamente essa. Ele acelerou a nossa percepção para as coisas. Ele acelerou bastante. Então, eu achei isso legal. E aí, eu me questionei muito depois daquele nosso bate-papo, né, em cima de algumas coisas que foram colocadas, assim, o nosso acompanhamento das tecnologias, né, o quanto que a gente acompanhou, quanto a gente está defasado em relação ao avanço da humanidade, né, como você mesmo colocou, né, Aurélio? Eu achei muito bacana isso. A Isaura, a escola do século XIX com os alunos do século XXI. Isso, exatamente. Essa frase é muito forte. Eu acho que a cada geração fica mais esperta, isso é fato. Pai, avô, a gente... Quando eu falo dessa questão do século XXI, talvez a gente não treinou o cara para as competências do século XXI. Qual é o ponto? Assim, o cara está sabendo problema complexo, trabalha em equipe, colaborativamente, entendeu? Paulo, quando eu falei mas é que tá. A questão é o aluno ou o professor? Cara, eu acho que a gente completa cultura. Será que a gente não reviu nosso questionamento do que a gente está ensinando? Volta a pergunta, né? Para quem que a gente está ensinando? Será que não é a gente, no fim das contas? Não, inclusive, até pegando um pouco da fala do Paulo agora, assim, essa questão de preparar o aluno para o século XXI, né? De você aprender a trabalhar com equipe, de você aprender a lidar com conflitos, lidar com situações, problemas. Eu falo assim, nós, professores, estamos preparados para um aluno chegar e falar assim, olha, sua aula não foi boa. Por uma crítica, né? Não concordo com você, né? A gente não está preparado para isso. E aí, assim... Eu acho, Vitor, que você está certo. Não são só os alunos, mas nós, professores. E aí é muito do que a gente falou na semana passada. Poxa, a gente tem que parar de ficar repetindo aquilo que a gente aprendeu e começar a praticar essa mudança, porque senão vai ser um ciclo eterno. Né?
Foi até que a gente está conversando antes, né, Elton? Não tem aula de soft skills, né? Sim. Não tem aula para ensinar como faz colaboração, como o que desse contexto, que a gente tem alunos do século XX, a gente está preparando a galera para o século XXI. Sim, porque não mudou, né? Não foi a escola. Tem uma coisa que eu acredito muito também, que é que a gente tem essas camadas, como a gente falou, de sobreposições. Parece que, assim, alguns estão no século XXI, outros estão no século XVII, outros estão no século... Mas, assim, a gente tem essas referências de tempo como se fosse tudo progressivo, né? Nada está, de fato, progredindo, né? A gente só está mudando e não necessariamente estamos mudando para melhor, mas por causa da piada que, né, até na escola a gente sempre sofre por ter ido trabalhar em lugares tão longe como eu fui, no Acre, né? A gente vê que esse eixo de referência com o tempo também acontece com o espaço, entendeu? A gente acha assim, que é de ponta aquilo que está no centro, né? Aquilo que etnocentricamente a gente construiu uma referência. É de ponta a educação lá na Finlândia, no Canadá, de ponta a educação aqui ou ali e tal, ou na Escola da Ponte, em Portugal, e a gente está atrasado, porque a gente está longe, quer dizer, é uma coisa estranha, mas simbolicamente parece que enlaça esse eixo de tempo e espaço, né? E tem alguns lugares remotos que parece que eles ficam atrasados, porque são remotos. É aquele famoso, ele está parado no tempo. Mas, na verdade, porque eles não fazem referência ao que é considerado o centro etnocêntrico, quando, na verdade, a gente tem um monte de coisas antigas, né, que não tem nada de ruins e de erradas e distantes, né, que a gente precisava aprender. A gente precisava aprender mais com a educação indígena, né? A gente precisava aprender mais com a educação ribeirinha, a gente precisa aprender mais com a educação praticada no nosso interior, né? E entender também historicamente o que é a educação brasileira, por que a gente usou desse modelo rígido para fazer a expansão da rede. Sim, a gente usou um modelo muito enrijecido, mas a gente também, com esse modelo enrijecido, alcançou uma expansão. Possibilitou escalar, né? Escalou, enfim. A gente tem que entender melhor no tempo, eu acho, e o espaço, e perder um pouco essa ideia de que a gente tem que progredir, né? Ou que ser igual àquele centro, né? Enfim, que a gente tem que... Acho que tem que ficar um pouco mais com a nossa educação distante, né? No tempo e no espaço, entender melhor esse território, né? E esse tempo que a gente está presente. Essa sua fala, ela tem por trás a questão que o Paulo levantou na live, né, que é a questão do contexto. O contexto. Não adianta a gente falar da educação da Finlândia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Coreia do Sul, e sem a gente considerar o nosso contexto, né? Tem muita coisa. O tema da live da gente foi tecnologias educacionais, né? A Isaura, ela fala, né? É preciso explorar o potencial educacional da tecnologia, seja ela digital ou não. E outro comentário ela faz, e a tecnologia pode ser quadro, livro, jogo, computador, celular, etc. Aí vai na linha do que você estava dizendo agora, né? Eu estou numa escola que, para chegar lá, os alunos pegam barco durante 2 horas e meia todos os dias, que não tem internet, que a energia é muito restrita nas casas. E aí, qual é a tecnologia que eu tenho disponível? O que é que eu tenho disponível? O contexto que eu estou inserido vai mudar totalmente a minha forma de educar, né? Que aí tem aquela outra discussão, né, das editoras, né? Você faz um livro no grande centro e quer que esse livro seja usado da mesma forma no Brasil inteiro. Olha, não vai funcionar. Diferente, entendeu? Sim. E a gente, assim, tudo bem que a gente fez um pacto, né, por um padrão e que tinha, enfim, questões envolvidas de expansão, mas a gente está precisando, acho que, respeitar mais as diferenças, sabe? As escolas sejam mais diferentes, né, umas das outras. Tem suas peculiaridades, né? Seria um padrão ou uma referência esses livros feitos pelos editores? O que vocês acham? Porque, para mim, por que eu estou falando sendo referência? Se você tivesse um pouco mais de liberdade, de poder ler o livro e transcender o livro para a realidade dele, eu acho que isso não acontece muito. Paulo, aí eu acho que é mais uma questão de gestão do que do professor em si. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitas escolas que dizem para o professor seguir exatamente aquilo que está ali no livro. A sua aula de hoje é o capítulo 1 do livro, tipo, você vai ter 20 aulas, o livro tem 20 capítulos. Eu já fui demitida por isso. Entendi. Temos uma transgressora no grupo. Entendi. Mas você entendeu meu ponto? Eu não estou criticando, assim, o meu ponto é, às vezes... E assim, Paulo, eu penso até, existem também algumas escolas aí,
até corroborando com o que a Aurélia colocou, nos grandes centros principalmente, que são as chamadas escolas de referência, elas nem usam mais livros, são apostilas preparadas para aquilo ali, e aí realmente é assim, pô, o sistema de ensino XYZ, o professor vai receber o caderno de como vão ser as aulas, o aluno vai receber aquela apostila e acabou. Então, assim, eu acho que é mais amarrado ainda, né? É formatado o negócio, né, cara? Exatamente. Então, assim, você não tem liberdade nenhuma. Produtor de conteúdo, né? Se não importa se você está aí, por exemplo, no Espírito Santo, na beira do mar, ou eu aqui em Volta Redonda, no pé da serra. Você está me entendendo? É um processo fabril, na verdade, né, cara? Exatamente. E aí entra naquilo de você entrar com alunos diferentes e ter que sair com alunos padronizados. E até que ponto isso é bom até para o aluno, né? Então, vocês falaram agora de fabril e para o trabalhador, e volta aquela discussão que a gente estava tendo, né? Que a Aurélia estava citando a Constituição, né? Da formação do cidadão versus a formação do trabalhador, que na Constituição... Você está com ela aí, Aurélia, o textinho? Pô, Vitor, só volta o contexto aqui que a gente estava discutindo isso antes da live, né? O make-off da gente aqui. Isso. A gente estava discutindo sobre essa questão do equilíbrio, né? De fazer esse equilíbrio entre a educação do cidadão e a educação do trabalhador. Parece que está tudo certinho, está harmonizado, mas não está, né? Existem forças que arrastam mais para um lado ou mais para o outro, e isso é muito flagrante na docência e nos diferentes grupos de docentes, né? Então, só recordando nossa Constituição, no artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse desafio está lá, né, na abertura do artigo, né, preparar para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. Mas quando a gente está lá na prática, a gente vê que as forças de preparar o indivíduo para o trabalho, elas são mais potentes, elas se sobressaem sobre aquilo que a gente acredita que seja a formação do cidadão. E parece até que é uma disputa que está mais acirrada e cada vez mais politizada, né, com um monte de questões complexas para a gente lidar no nosso cotidiano, né? Politizaram demais essa questão. Demais, ela é política, né? Não tem nem como politizar mais ou menos, ela é extremamente política mesmo, e enfim, a gente não vê isso de uma maneira feita, harmônica, ok e tal. Vamos formar o cidadão e formar o trabalhador, e isso está em harmonia. Tanta formação do sujeito de humanas, né? A gente estava discutindo sobre essa questão da licenciatura, de a gente não ter uma instrução tecnológica para o fazer e tal. Quer dizer, quando nós, da área de humanas, carecemos mais da nossa formação da área técnica, de instrução técnica. Como o pessoal da área técnica, né? Como o pessoal da área técnica. Quer dizer, que essa cisão desnecessária, que se caminhasse, eu acho que para uma conciliação, íamos melhor. Seria bom, né? Pois é. Na linha do que a gente está falando, de que a pandemia demonstrou muita coisa, eu acho que uma das coisas que a pandemia demonstrou foi essa questão da formação social. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho escutado muito relato de pai dizendo: meu filho, ele engordou porque não está fazendo as atividades, meu filho está pirando em casa porque está dentro de casa, mas o meu filho também está sentindo falta do contato, da sala de aula, da interação, da troca de ideia. Ele tá sentindo falta, um pai dizendo isso para mim, ele está sentindo falta de ser contrariado, de uma criança dizer para ele que não concorda com ele, de brigar com os coleguinhas. Então, no final das contas, essa interação social faz parte da formação do indivíduo. Né? E eu acho que isso é nos anos iniciais, né? A Aurélia, que tem uma formação mais nessa área de educação, ela pode até me corrigir. Mas acho que nos anos iniciais é principal. Encolheu, né, Elton? Isso encolheu no Brasil, né? Sim. Nessa linha da interação social, de outras coisas que a gente sabe que faz falta e tudo. Será que a gente está preparado? Eu até sei a resposta, na realidade, né? Mas será que a gente está preparado para transportar tudo isso da escola para esse mundo virtual? Tem um comentário aqui falando sobre as dificuldades dos docentes no uso das tecnologias, né? Eliane Alves, ela diz: a falta de preparação tecnológica dos professores leva a certo sofrimento com as aulas online. A Mel Santos, ela diz: acredito que o maior desafio é sair da zona de conforto em relação ao que acreditamos ser o uso da tecnologia.
Então, a gente tem esse problema todo que a gente está falando do que a escola já deveria ter a mais, e a gente se vê agora no momento que a gente precisa transportar tudo isso para o mundo virtual. Sim. A gente está preparado para isso? Não. É quando eu digo a gente, não somos nós quatro, a gente e professores. professores. De forma alguma. Não, uma coisa, eu acho que eu até comentei com o Paulo isso já num bate-papo nosso, assim, quando a gente começou a falar sobre os canais, sobre o canal, né, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, uma publicação que eu vi logo nesse início de pandemia, vamos colocar assim, nos primeiros 2 meses de pandemia, né, quando começou o boom das aulas virtuais, né, que todo mundo teve que migrar para aula virtual. E eu vi uma publicação do Murilo Gun, acho que vocês conhecem, muitas pessoas conhecem ele, né? Sim. E ele fez uma analogia das aulas que estavam migrando para a internet com a publicidade migrando para a internet. Que ele falou assim, olha, quando começou a internet, como é que era a publicidade na internet? Era banner, faixa, igual você tem numa loja física. E era um outdoor, né? Exatamente. E aí, viu que não dava certo. Quer dizer, a publicidade na internet ela tem que ser feita de forma diferente. Hoje, o que a gente está fazendo? Está pegando o modelo de aula, que é na sala de aula, e está jogando na internet. E aí ele falou assim, tá, e aí? Tá dando certo? E aí é outra coisa. É outra coisa. Exatamente. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não pode se usar. E é o que está fazendo agora. Por que está sendo feito isso? Porque a gente não teve um preparo, a gente não teve uma capacitação nesse sentido. Então, eu não digo que os professores estão errados em fazer assim, é porque eles estão acostumados a fazer assim, eles sempre fizeram assim. Mas a gente prepara, né? Faça assim na sala de aula. Eu vou fazer assim na internet. Mas a gente tem que entender que existem outras ferramentas, existem outras questões que têm que ser levantadas que a internet traz, que a sala de aula não traz. Então, a gente tem que repensar isso também. Eu penso assim, num primeiro momento, para apagar incêndio, beleza, mas não dá para continuar assim o resto da vida. Eu acho que agora a gente está na fase do storming, assim, né? Porque, cara, o pau quebrou, a gente tem que manter o velho novo, né? Manter o velho trabalho e tá se adaptando. Vai ter uma hora que assim, bicho, vamos parar aqui e pensar. É o seguinte, eu acho que assim, esse boom aconteceu, então tá todo mundo saindo da zona de conforto, por bem ou por mal, né? Por uma questão de... Então teve muita gente que teve que passar da videoaula, porque senão ia perder o emprego. É aquela coisa, a partir de amanhã, só vamos no Meet, no Zoom, no Teams, assim... É aquele professor que fala assim, olha, ou eu sustento a minha família ou eu vou ter que fazer isso, então... Concordo. E aí, eu acredito, assim, é uma questão muito de crença e de estudar sistemas dinâmicos, sistemas de controle, né? Que depois dessa primeira onda, que é quando acalmar as coisas, assim, voltamos à sala de aula, ano que vem, com vacina ou não, sei lá, a partir do ano que vem, 2021... vamos voltar à sala de aula. Aí o professor fala, poxa, do que eu fiz, o que de bom que dá para aproveitar? Entendeu? E aí não só os professores, mas também as instituições, porque, bem ou mal, isso impacta em custo, impacta em uma série de outras coisas. Né? Bom, pessoal... Bom, pessoal, a intenção hoje era a gente fazer os comentários dos comentários. E a gente fez uma pausa porque a gente não conseguiu. Então, a gente parou e a gente está voltando agora para tentar comentar os comentários. Tomamos café, né? Falamos besteira, falamos mal de algumas pessoas, estamos voltando. Foi feito um agrupamento de alguns comentários, e esse grupo aqui a gente pode dizer, né? Os objetivos pedagógicos devem nortear as escolhas dos recursos tecnológicos. Tem 3 comentários que fazem parte desse grupo aqui. Da Marise Passos, que ela diz: a tecnologia precisa ser usada com um objetivo pedagógico. Aí Paulo Roberto Porto diz: no processo de ensino e aprendizagem, certamente as ferramentas ou recursos tecnológicos terão sucesso se estiverem atreladas a processos pedagógicos que envolvam empatia, contextualização e diálogo. E a Isaura Nobre fala: temos que ter cuidado para não supervalorizar as ferramentas digitais e esquecer esses detalhes de conhecer seus alunos. Então, você não pode valorizar a tecnologia e esquecer os alunos. E aí? Esse momento aí remete muito àquele momento que o Paulo falou sobre quando ele deu aula no ProEja, se eu não me engano, né? Você parou e teve que fazer um diagnóstico da sua turma, né? E eu vejo muito isso.
Isso já aconteceu até comigo como professor. Você aprende uma ferramenta nova, você só quer usar ela. Ela vai ser a solução de todos os problemas. Oi? Fico empolgado, né? Exatamente. E aí você acaba esquecendo de usar propriamente dito, a teoria que está ali por trás, de usar toda essa ferramenta, essa tecnologia, e fica focado só naquela ferramenta. Isso é uma coisa. Você esquece por que você está usando a ferramenta, né? Sim, você só está usando ela. Pois é, tendo 2 professores aqui, um de informática, um que trabalha robótica e tudo, aí eu falo com a liberdade do mundo, né? A tecnologia, só pela tecnologia, não faz sentido nem dando aula de informática. Não faz. Não. E isso é um calcanhar de Aquiles da galera de TI, né? Ou de tecnologia, que é nós dois, né? Assim. Cara, surgiu a tecnologia nova, uma hype nova, você quer usar. Sim. Não importa o que você quer usar, porque você quer brincar. E às vezes o professor quer usar a tecnologia. Vou pegar o Kahoot, que virou febre, por exemplo. Às vezes o cara usa só para deixar a aula mais divertido, né? Mas não tira proveito do que o Kahoot te pode fornecer, por exemplo, para avaliar um aluno sem perceber, ou fazer um diagnóstico da turma. Pô, aquele relatório que o Kahoot gera naquele Excel, percentual de acerto, se combinar, por exemplo, com o ataque de Bloom, você fez a questão certinha ali, você pode ver o nível da turma, como que está sobre algum assunto. Sim. E a gente acaba esquecendo essas coisas que a gente só quer, às vezes, deixar ela mais legal, né? E não usar algo divertido, mas eficaz também, ele precisa avaliar, né? Mas, de qualquer forma, quem não conhece, vale procurar o Kahoot, tá? Ele é interessante. Tá? Ele é bem bacana. A gente vai deixar aqui o link para conhecer. É massa. Ele é bem interessante. Isso acaba levando a gente para outro questionamento que o Valber fez aqui, Valber Bertrame. E a tecnologia do ponto de vista do aluno, não somente da prática docente em si, que a gente aqui questionou o aluno como produtor de tecnologias, né? Que aí você centra mais ainda a sua preocupação no aluno. Só que também tem um cuidado aí, né? O Leonardo Vidal, ele chama atenção, né? O ponto principal é o estágio do aluno. Você não tem como inserir algum conceito para um aluno de ensino médio se esse conceito não foi apresentado ao discente enquanto criança. É muito mais complicado. Isso funciona para um aluno de graduação que não viu. Fazer, né, no processo do sujeito para chegar em algum momento e torná-lo produtor de tecnologia, né? Sim. Elton, como uma ruptura, uma coisa abrupta. Sim, como você faz com o pessoal da robótica, cara? Então, dentro primeiro, assim, um grande diferencial que eu vejo é que, assim como no LEDs, né, pelo que eu conheço do que você trabalha, é uma coisa voluntária. Então, o aluno está ali com a vontade de aprender. Isso já é um grande diferencial. Ele não está tendo aquele conhecimento, aqueles desafios por obrigação, diferente da disciplina. O cara pode amar a história e ele está tendo matemática, física, biologia por obrigação. Então, isso já é um grande diferencial, né? E segundo, que a gente trabalha muito com a aprendizagem baseada em problemas ou em projetos. Então, ele sabe que aquilo ali tem uma aplicação. Ele vê um fim para aquilo, entendeu? Não simplesmente não é o aprender pelo aprender, é o aprender para uma aplicação. Então, isso é um grande diferencial. Entendeu? E aí, quando você fala assim de você pensar no estágio do aluno, eu acho que remete um pouco àquilo que a gente falou ali atrás, da questão do letramento digital mesmo. Porque o aluno, ele é um usuário da tecnologia, mas ele é um usuário, às vezes, superficial. Eu lembro a fala de um colega, alguns tempos atrás, ele falou assim, poxa, eu queria que meu filho estudasse programação, eu queria que ele estudasse as coisas para ele deixar de ser um consumidor de jogos e passar a ser um produtor. Porque, por exemplo, hoje as crianças, os jovens, eles jogam no celular, no computador, no console, né? Mas e aí, o que está acontecendo ali por trás, né? Será que ele é só um consumidor da tecnologia? Ele é mais consumidor do que qualquer coisa. A gente apoia Elton para ensinar a tecnologia da escrita. Sim. Né? O apossar-se, tornar-se um escritor, né? Decente dos seus próprios textos, é uma apossar-se de uma tecnologia poderosa, né? Afinal de contas, ela é veículo para as outras chegarem, né? Então, eu costumo defender o meu campo, assim, vocês precisam de mim para tudo. Vocês precisam de uma linguagem verbal,
para poder alcançar outras linguagens, aprender outras linguagens, tornar-se produtor, passar por essa virada da cidadania mesmo. Quando a gente fala do sujeito que ele apenas consome tecnologia, e ele aprende a ser um bom trabalhador aqui na internet, ele aprende a usar a internet para fazer as funções, mas ele não atua nisso, ele não muda isso, ele não impacta esse sistema de nenhuma forma criativa. Eu acho que a gente está negando cidadania ao sujeito. Eu acho que o comentário faz muito sentido. Assim, a gente tem que pensar, para formar um cidadão, eu acho que a gente tem que pensar num cidadão que produza tecnologias, que ele tenha assim, impacto, que ele se aposse das linguagens, né? Negar a linguagem ao sujeito não torna ele mais cidadão, porque essa linguagem é usada para explorá-lo, né? Na verdade, a gente precisa se apossar das linguagens dos exploradores para derrotá-los, inclusive, né? Não é possível atravessar uma situação dessa que a gente vive hoje sem você se apoderar, né, dos instrumentos que te trazem recursos, te trazem condições. Então, acho que sim, a alfabetização digital, o letramento, que a alfabetização mesmo escrita, ela nunca acaba, né? O letramento do indivíduo, a formação, como a Marise falou, né, informacional, né, o sujeito ser capaz de ser curador da sua internet, né? A internet de cada um, né? Assim, qual é a sua internet? Ser o melhor curador da sua... O que é que você faz com a informação que você está recebendo? Tudo isso aí é um desafio muito grande, acho que a gente tentar equilibrar essa formação do cidadão e do trabalhador e emancipar as pessoas. Não. É o seguinte, o lance foi que eu vi a utilidade de cálculo quando eu fui ensinar uma teoria no quadro para fazer um sistema inteligente, entendeu? Falei, cara, aqui você chega e mete uma derivada para fazer tal coisa. Falei, olha só, porque eu estava ensinando programação com os caras e precisava do cálculo. Aí juntou. Aí fez sentido. No meu caso, por exemplo, aí fez sentido, que é o caso da robótica com o Elton, por exemplo. Pessoal, conseguimos mais uma vez fugir dos comentários. Craquete. Pessoal, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu fazer alguns comentários dos comentários. Gostamos da nossa discussão. A gente queria produzir 15 minutos de vídeo. A gente tem no momento 1h15 de gravação. Vamos ver aí o resultado que isso vai ficar. Esperamos que vocês gostem. De minha parte, eu fico por aqui. Também ficamos por aqui. Lembrando que na semana que vem a gente vai estar ao vivo com o nosso professor Paulo Sérgio, Paulinho, como diz o Vitor, para trazer para a gente sobre o LEDs, né? Vai trazer um pouco para a gente sobre esse projeto bacana, essa filosofia, né? Que tem bastante coisa aí para a gente poder aprender com ele. Paulinho, que a força esteja com vocês. Que a força esteja com todo mundo. Pessoal, então, essa. Valeu, obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Beijão.